Olá, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Como foi que passaram a semana? Lembram da semana passada? Voltei para lembrar vocês de tudo que a gente aprendeu na semana passada, no domingo passado, né? Que falamos sobre Jesus estava no barco, mesmo no meio da tempestade, Jesus está no barco. Falamos sobre a arca de Noé, né? Que não podíamos sair da arca. E hoje eu vou falar de um tema muito legal também, que é sobre confiança. Você sabe o que é confiar? O que significa? Eu procurei no dicionário da língua portuguesa, fala que confiar é acreditar. É entregar, é acreditar. O dicionário bíblico, olha no dicionário bíblico que lindo. Dicionário bíblico da criança também fala que confiar é acreditar em alguém, né? Ou em alguma coisa. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa confiança. Lá no livro de Atos, a Bíblia nos fala, lá no livro de Atos, que vocês já aprenderam também no culto infantil, as crianças da igreja aqui no Jordão já aprenderam sobre isso no culto infantil e nós vamos recordar hoje. Lá em Atos 12, fala de alguém que teve muita confiança em Deus. Há muito tempo atrás, quando Jesus estava na terra, ele foi perseguido. E quando ele voltou para Deus, no céu, e deixou aqui os discípulos também estavam sendo perseguidos por causa dele, por causa do nome dele. E assim, tinha um rei que comandava naquela época, um governador, e como era regime dos reis, né? Então era chamado Rei Herodes. E a gente sabe que hoje Santa Catarina tem um governador que se chama Moisés. Naquela época, o governador se chamava Herodes. E Herodes, ele não gostava dos cristãos. Ele não suportava as pessoas que criam em Deus. Sabe, eles não gostavam de dizer assim, ó, que Jesus era o Filho de Deus. Não, para eles não tinha isso. Isso era uma mentira. Então, os cristãos eram perseguidos por Herodes. E estava naquela época alguns cristãos ali, discípulos de Jesus, falando a respeito do reino de Deus. E entre eles estava Tiago e Pedro. Herodes já havia matado Tiago ao fio da espada, pela espada. Ele matou Tiago e ficou Pedro. E Pedro então continuava a falar de Jesus. E Herodes pensou, eu tenho que prender esse cara, porque esse cara está fazendo muita confusão nessa cidade. E a única coisa que Pedro estava fazendo, gente, era pregando a palavra de Deus, falando de Deus às pessoas, falando do amor de Jesus às pessoas. Então, Herodes mandou prender Pedro. E Pedro foi preso, ficou na cadeia. Os guardas foram lá, prenderam ele e levaram ele para a cadeia. E Pedro ficou na cadeia. Quando eles foram pegar Pedro, teve 4 escoltas de 4 soldados. Vamos multiplicar? Agora, quem é bom em matemática, se era 4 escoltas de 4 soldados, 4 vezes 4 é 16. Então, era 16 homens para tomar a conta de um homem. Já pensaram nisso, gente? E Pedro estava tranquilo. Foi amarrado, acorrentado e colocado na cadeia. Do lado de fora da cadeia ficou 2 guardas e mais 2 dentro ali guardando Pedro.
Sabe, crianças, uma coisa que nós não podemos esquecer, que a tia Duda não pode esquecer de falar para vocês, é que enquanto Pedro estava preso, os amigos de Pedro souberam que Pedro estava preso e começaram a orar. Na casa da Dona Maria, de uma serva de Jesus também, havia oração. A Bíblia diz que havia oração incessantemente, quer dizer, não paravam de orar. Como diz a palavra de Deus, é orar sem cessar. Eles não paravam de orar lá na casa da Dona Maria. E Pedro estava na cadeia preso. Ai, Pedro ficou desesperado quando foi preso? Não, e Herodes pensou assim, amanhã, pela manhã, é Páscoa. Então eu vou apresentar Pedro. E aí vou matá-lo também. Vou calar a boca desses cristãos. E Pedro não ficou com medo. Pedro não tremeu. Pedro confiou. Confiar é acreditar, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de confiança. Você tem que atravessar uma ponte alta e que você tem muito medo de atravessar. Mas do outro lado tem alguém que você tem muita confiança. Vamos por assim, teu pai está lá do outro lado. E você fala assim, não pai, eu não vou passar, eu tenho medo. Mas o pai fala assim, vem filho, vem que o pai te segura, vem. Então você corre lá para os braços do pai e passa seguro naquela ponte. Ah, Pedro sabia em que estava confiando, sabia onde estava a sua confiança, estava num Deus vivo, num Deus poderoso. E Pedro dormiu tranquilamente na cadeia e do lado dele 2 guardas dormiram. Pedro estava acorrentado ali e dormiu. Mas de repente, gente, quando Pedro estava dormindo, eis que aparece algo muito interessante. A cadeia onde Pedro estava, na cela onde Pedro estava, ficou tudo iluminado. A palavra fala que veio, desceu um anjo de Deus. Olha só o que fala o versículo 7 do capítulo 12. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta depressa, Pedro. Então, as cadeias, sabe? As algemas que estavam amarradas ali no Pedro, acorrentado, caíram. Sem ninguém cortar, gente. Caíram. E disse-lhe o anjo, olha, veste tua roupa, calça as tuas sandálias. E assim fez. E disse mais o anjo, coloca a tua capa e agora segue-me. Venha comigo. E as portas então foram se abrindo. Gente, pensa, parece um filme. As portas se abrindo, o anjo passando com Pedro. Ai, abriu uma porta, abriu outra porta, abriu outra porta. Parece o filme do Batman, alguma coisa assim de super-herói, né? Mas não é não, é porque o nosso herói é maior do que todos os heróis, né? Aí sai Pedro. E o Pedro nem sabia o que estava acontecendo. Quando chegou na rua, é que Pedro, na verdade é um anjo do Senhor que está aqui. Então o anjo foi embora, o anjo sumiu. E Pedro foi para onde? Para a casa da Dona Maria. E o que estava acontecendo na casa da Dona Maria? A igreja estava lá reunida, fazendo o quê? Orando. Hoje nós estamos reunidos, cada um na sua casa, né? Eles não estavam num templo também, na sinagoga, como chamavam naquela época. Eles estavam
dentro de casa. E ali era uma igreja, como está acontecendo hoje. Na minha casa, eu sou uma igreja, né? Na sua casa, a mamãe, papai, a vovó, o vovô, quem está com você, seu irmão, aí está a igreja do Senhor. E o que essa igreja tem que fazer? Tem que orar, temos que clamar pela nossa nação. A nossa nação está doente, o mundo está doente e precisando do médico dos médicos. Quem é o médico dos médicos? É o Senhor Jesus. Ele pode todas as coisas e Ele pode trazer a cura para a nossa nação e Ele pode trazer a cura para o mundo. Se Ele quiser e quando Ele quiser, né, gente? Ele não recebe ordens, não é igual a gente, né? Ele dá as ordens, Ele tem o controle de tudo na mão. E Pedro foi para a casa da Dona Maria. E quando chegou lá, o que ele fez? Bateu na porta. Quem estava lá orando também era uma criança, uma menina chamada Rod. E Rod foi atender na porta. E ficou tão feliz que esqueceu Pedro na rua. E voltou para o povo e disse: Ei, ó, o Pedro está aí na porta. As pessoas, essa menina tá, ó, tá um pouco ruim da cabeça. Mas Pedro bateu de novo. Alguns pensaram, ela tá falando do anjo. De certo foi um anjo de Deus que apareceu. E quando finalmente ela abriu a porta e Pedro entrou, todos ficaram muito felizes com a volta de Pedro. Mas Pedro disse: olha, cuidado, não precisam se alarmar muito, mas diga para os meus irmãos que eu já saí da cadeia. Anuncie a todos. Anunciam que todos precisam saber quem é o Deus que servimos, quem é o Deus vivo que nós servimos. E é esse Deus, criança, que nós também, cristãos, hoje aqui servimos. A esse Deus vivo, esse Deus que pode todas as coisas e que nos deixou uma promessa. Lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 13, ele nos deixa uma promessa, que nós nunca estaríamos sozinhos, né? Que ele sempre estaria conosco. Lá em Hebreus 5, 13, diz assim, ó: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 5, 13b. É o nosso versículo de hoje. É o versículo que nós temos que decorar e ter essa confiança. A confiança que Pedro teve. Essa confiança de estar seguro nas mãos do nosso Deus. Você crê nisso? Então decore esse versículo, grave esse versículo, mande para mim no grupo, dizendo assim: olha os dedinhos de tia Dodó, olha a sua mão. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 5, 13b. Então você pode falar assim, ó. Vamos dizer essa parte assim, ó. De maneira alguma nunca te deixarei. Agora coloca o teu nome. Ó, de maneira alguma nunca te deixarei, Dorcas. O Senhor está dizendo para você, né? Eu estou falando meu nome, você pode falar o seu nome. E você assim vai estar seguro nas mãos do nosso Deus. Como a tia Dodó falou, confiança
é você acreditar, é entregar a sua vida para Jesus. Se você não a entregou, é o momento de você fazer agora. Seja você criança, seja você adulto, esse é o momento de você entregar a sua vida para Jesus e confiar nele. Não esquecer de ler a palavra dele todos os dias, de orar e de orar hoje pela nossa nação. A igreja orava por Pedro e hoje a nossa igreja aqui neste momento vai orar pela nação. Vamos fechar os olhinhos e vamos orar junto com a tia Dodô agora. Feche os teus olhos e com toda a força do teu coração, com toda a fé que você tem, ore assim, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador ou pecadora, mas eu sei, Senhor Jesus, que tu pagaste um preço muito precioso por mim, que foi um preço de sangue, Senhor. Por isso, nesta hora, eu creio, Pai, que tu podes apagar todos os meus pecados, todas as coisas que eu faço erradas, Senhor. E eu sei que tu podes, ó Pai, todas as coisas. E eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração, Jesus, e afasta de mim todo o medo. E me leva para junto de ti, Senhor. Seguro, firme, para que eu possa me sentir firme, Senhor, amparado por ti. E nesta hora eu te recebo como Salvador e Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, muito bem. Agora você que ainda não tinha Jesus, agora você já tem Jesus no seu coração. Amiguinho e amiguinhas, agora a tia Dodô vai orar novamente e nós vamos juntos orar pela nossa nação. Querido Deus, em teu nome, Jesus, nós entregamos a nossa nação a ti, Senhor. Pai, tu sabes que o mundo está doente, que o Brasil, que faz parte do mundo, a nossa nação também está doente, Senhor. E nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que tu estenda a tua mão e a tua graça sobre a nossa nação, Senhor. Paizinho querido, tem misericórdia, Pai, da nossa nação, misericórdia do mundo, Pai. Estende a tua mão, Senhor. Tu tens o controle nas tuas mãos, Pai. Assim como foi com Pedro na cadeia, Senhor. Assim como tu libertaste ele daqueles malfeitores, ó Pai. Daquele homem, Senhor, que detestava, que perseguia os cristãos. Assim também tens o controle nas tuas mãos sobre a nossa nação. Cuida, Senhor, do Brasil, cuida do mundo, Pai, e tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de todos os lares, Senhor, da nossa comunidade, de todas as crianças, de todos os idosos, Senhor, de todos os profissionais da saúde, Senhor. Nós clamamos, ó Pai, e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja protegendo, guardando, Senhor, com a tua mão santa e poderosa sobre cada um deles, ó Pai. Fica conosco, Senhor, nos abençoando, Pai. Lembramos também daqueles, ó Pai, desamparados, que estão se sentindo sozinhos, solitários, dentro dos seus apartamentos, das suas casas, ó Pai. Por favor, Senhor, nesta hora, supre a cada um, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que têm que trabalhar, guarda eles, Senhor, de todo mal e de todo perigo. Nós entregamos, Senhor, a nossa nação
Entregamos, Senhor, o planeta, Pai, em tuas mãos.